E no Facebook, estamos no Cidades em Debate, o nosso canal no Facebook, e no YouTube, o nosso canal Cidades em Debate também, onde eu faço um convite para que você participe conosco, tá certo? Já vamos começar, vamos trazer essa notícia aqui que tá abalando geral, como se diz, né? É a notícia que vem, inclusive, do STF, e com um placar de 5-1, o entendimento de que somente o porte de maconha deva ser descriminalizado no Brasil avançou sim no STF. A sugestão partiu de Gilmar Mendes, que é relator do processo, inclusive. Também foi formada a maioria pela definição de um critério objetivo sobre quantidade de droga que diferencia usuário e traficante. O número deve ser de até 60 gramas para usuários, mas isso só será definido ao fim do julgamento. O ministro Cristiano Zanin, ele votou por manter a criminalização, chamando muita atenção, porque até agora foi o único que votou contra essa descriminalização do entorpecente no Brasil. Embora seja favorável, né, no caso Zanin, a diferenciação entre consumidor e traficante. O julgamento foi interrompido na sequência por um pedido de vista de André Mendonça. Ou seja, pedido de vista é quando o ministro pede para ler mais, para entender melhor. Então, para tudo, para ele poder entender melhor, e depois é retomado numa determinada data para que seja votado. A presidente Rosa Weber chamou atenção também porque ela seria a última a se manifestar. E ela já adiantou a sua posição porque ela vai se aposentar. E ela votou justamente na descriminalização do porte para o uso pessoal. Ô Varga, Fabinho, você como um grande advogado, explica para a gente o que está acontecendo e que impacto essa lei, no caso a descriminalização da maconha, traria para a sociedade brasileira. Esse é um assunto bastante interessante, viu, Santiago? Muito interessante da gente discutir aqui. Está em voga porque voltou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Agora a gente precisa pontuar algumas coisas para que o teu telespectador entenda bem o que significa tudo isso. Na verdade, trata-se do quê esse processo? É um recurso extraordinário que tramita no Supremo Tribunal Federal para discutir o quê? Se as condutas que constam no artigo 28 da lei são ou não constitucionais. Então, é isso que está se discutindo. Porque aqui eu vou falar uma coisa aqui, Santiago, interessante, porque tenho a impressão que talvez a maioria não saiba disso, né? E é bastante importante prestar atenção nisso. Por exemplo, o ato de você consumir droga não é considerado crime. Muita gente fala, pô, cara, o consumo, o ato de você estar consumindo a droga não está enquadrado na tipificação do artigo. Então, o que está sendo discutido é exatamente as condutas, como adquirir, guardar, ter em depósito. É isso que vai ser discutido se é constitucional ou não. Veja bem, e as pessoas agora ficam nesse alvoroço porque o assunto volta às mídias, né? Mas, na verdade, com a nova lei de drogas, nem tão nova assim, que ela é de 2006, a anterior era de 76, a nova é de 2006, o que acontece? Já despenalizou o artigo 28. Ou seja, não existe, para quem é flagrado e julgado, como era antigamente, existia uma pena de detenção. Ou seja, com o artigo 28 hoje ele foi despenalizado. O que isso quer dizer? Que se alguém for pego em flagrante consumindo droga, ou consumindo não, porque, como eu falei, o ato em si não é crime, mas guardando alguma coisa, guardando em depósito, o que acontece? Essa pessoa não vai para o cárcere. Continua sendo crime, mas ela vai ter 3 situações: advertência sobre os problemas da droga, serviços à comunidade e uma medida educativa para explicar os malefícios da droga, esse tipo de situação. Ou seja, hoje em dia, ninguém flagrado com entorpecente para uso próprio, é bom que se diga, não vai ao cárcere. Então, ou seja, não existe pena já para quem tem o entorpecente maconha para o seu próprio uso. Então, o que vai ser julgado agora é uma tendência que já acontece mundialmente. Só que na América Latina, só Brasil, Goiânia e
e agora me fugiu o terceiro país, Suriname, Guiana e Brasil, que não descriminalizaram o porte. Porque é uma diferença muito grande, né, Santiago? A descriminalização do porte não quer dizer que está tudo liberado e que hoje em dia pode-se fazer o que quiser. Não é isso. O tráfico ele vai ser mais combatido ainda. Agora, nessa situação que me preocupa, sem querer me alongar muito aqui, é o que a quantidade de entorpecente que vai ser resolvido nesse recurso extraordinário. Me parece que 60 gramas é muito. Porque qual pode ser o impacto disso? A pessoa que estiver carregando com ela 60, 50 gramas, por exemplo, não vai ser enquadrado como traficante, que é uma pena mínima de 5 anos de reclusão, que é uma pena pesada, mínima de 5 anos, e aí ele não vai ser enquadrado porque ele está dentro daquela quantidade de entorpecente. Mas, ao meu ver, 60 gramas eu acho muito, porque o que pode acontecer? Ele pode ser um traficante e, quando pego pela polícia, dizer, olha, não, eu sou usuário, eu só tenho aqui 60 gramas, 50. E ele vai poder estar traficando. Então, o que precisa também ser esclarecido, a partir da descriminalização do artigo 28, é de como é que isso vai acontecer. Por exemplo, na Holanda, que é um país desenvolvido, mas é um país muito menor, todo o entorpecente vendido, a maconha vendida, ela é toda cadastrada em coffee shops, é tudo regulado, é tudo mantido sob o controle do governo holandês. Quer dizer, então o meu medo é de como isso vai ser efetivamente feito. E um outro ponto só, é que talvez a descriminalização da droga possa aguçar a curiosidade de pessoas que nunca pensaram em consumir o entorpecente. Então, isso aí já é uma coisa, seria para os psicólogos, né? Enfim, um estudo mais aprofundado dessa situação, porque essas notícias vindo à tona e tal, pode ser que, de alguma forma, aguce a curiosidade das pessoas que vão pensar, agora, como não tem mais problema nenhum, eu vou ver como é que é, enfim. Isso também é um ponto que precisa ser bem avaliado, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece, né? Eu acho que, pelo andar da carruagem aí, vai seguir uma tendência para descriminalizar. Porque, veja bem, se você for pensar friamente, não tem as condutas que é guardar em depósito e tal, elas perdem o objeto, porque se é para o consumo próprio, como é que você vai criminalizar a conduta? Quer dizer... Agora, vamos imaginar uma cena aqui, doutor. Vamos imaginar uma cena, esdrúxulamente, um critério que eu quero chegar é que o STF é que está se pronunciando e o STF é que está querendo chegar no entendimento sem ter a discussão pública, sem ter, por exemplo, especialistas no assunto da área debatendo. Simplesmente se uniram lá, não, vamos tirar, porque o que eles estão argumentando? Estão argumentando que muita gente está usando espaço de dentro da cadeia por serem presos com pequenas porções de droga, né, que seriam para o consumo. Então, vamos esvaziar a cadeia. Mas eles não estão pensando numa consequência que isso aí pode acarretar. Por isso que eu falo, a falta de preparo do STF de querer legislar. Isso aí está errado. Por exemplo, vamos falar aqui, pegar a galera do futebol, 10 pessoas lá, vamos juntar 10 pessoas, vamos fazer um churrasco no interior de São Paulo. Então, cada uma dessas 10 pessoas vai estar portando 60 gramas de maconha. Nós já estamos levando para o interior do estado mais de meio quilo da droga, né? Nessa conta. E cada um vai ter 60 gramas. Então, quer dizer, não vai poder ser enquadrado e o tráfico vai acontecer. Né? Essa que é a questão. Acho que nessa matéria eles não pensaram nas consequências. Por isso que a gente chama atenção. Quais serão as consequências se essa lei for aprovada? Porque é uma coisa que chama muita atenção, porque o bandido sabe fazer conta também, até melhor do que a gente, porque eles vivem para isso. Agora, o Paulinho, como é que você reage quando você vê uma notícia que estão querendo descriminalizar as drogas? Que nem até um telespectador agora há pouco nos comentou, e ele falou, poxa, mas então quer dizer que o cara vai poder levar 60 gramas de droga, vai poder consumir e dirigir, e não vai oferecer perigo para ninguém? Então libera o álcool também, já que é assim. É uma coisa meio assim, Paulinho?
É uma invasão de competência, Santiago, absurda, né? O STF está querendo fazer leis, não está escutando profissionais de saúde, não está escutando especialistas no ramo, não está escutando nada. 60 gramas de droga é um absurdo. Quer dizer, o aviãozinho, o traficante que está lá na beira do morro, que está a PM aí tentando combater, faz 10 viagens de 60 gramas para vender aqui no asfalto, ele já vendeu 600 gramas, é que nem você falou. Já vendeu mais de meio quilo de maconha. 10 viagens de 60 gramas. E ele não vai poder ser preso, porque ele vai estar com 60 gramas no bolso da bermuda dele. A viatura vai pego, né? A viatura. E outra, como é que o cara vai saber que o cara tem 60 gramas? O STF vai dar uma balança de precisão para cada viatura da PM, para cada policial civil, para cada guarda municipal. Vai dar uma balança de precisão para ver se tem 60 gramas aquela pessoa. Faça-me um favor, isso aí é uma palhaçada. Eles querem liberar o porte da droga e quer barrar o porte de arma para o cidadão de bem. É uma invasão na vida das pessoas, é uma palhaçada isso aí, sabe? Num país sério, num país realmente democrático, o que haveria de ser feito? É simples. Vamos fazer um referendo popular, que nem foi feito das armas, que não foi respeitada. O Brasil votou a favor das armas, teve 69% da população a favor da arma, a favor de ter um direito de andar armado. E o que aconteceu? Houve o Estatuto de Desarmamento. Se fosse um país sério, é referendo. Vamos fazer um referendo sobre a descriminalização do uso das drogas. Vamos ver o que uma mãe que tem filho dependente químico vai falar sobre isso. Entendeu? De 60 gramas. Todos os países, eu estou aqui afirmando, e isso aí é verdade, é só procurar, é um pouco de leitura. Todos os países que fizeram a descriminalização de uso de droga se deram mal. Nós temos um vizinho nosso aqui, o Uruguai, aumentou o crime no Uruguai, por causa dessa medida aí, em 40%. Por quê? Porque a droga vai continuar sendo vendida pelo traficante. Não é o governo que vai dar droga para você. Não vai ter, que nem o Fabinho falou muito bem, na Holanda, que existe coffee shops. E mesmo que existir, Fabinho, em Los Angeles, em São Francisco, cheira maconha, cara. Amigos meus voltaram de lá, São Francisco fede maconha. Entendeu? E o traficante sempre vai vender droga mais barato que o governo, porque o traficante não vai pagar imposto. O traficante, é bandido, é marginal, ele está à margem da lei. Ele não é um comerciante que nem eu, que nem o Marcelinho, que nem você, que nem o Santiago, que a gente paga imposto, que a gente se deve imposto, é penhorado nossas coisas, vai responder judicialmente. Não, o traficante vive à margem da lei. Então, sempre a droga na mão do traficante vai ser mais barata. Então, cara, para mim uma legalização explícita do uso de droga, nada mais. O Brasil está legalizando hoje, se essa medida for legal mesmo, está legalizando o uso de droga. Simples assim. Ô, Fabinho, depois no final vou pedir para você dar só aquela retomada final, né? Diante do que o Paulinho está falando, diante do que eu falei também, você como um advogado eu acho que tem mais potencial para poder falar sobre esse assunto de uma forma mais jurídica. Mas eu gostaria de ouvir também a opinião do Marcelo. Marcelo, de bate-pronto, isso aí impacta muito o conceito educacional, né, no país. Você acha que o brasileiro está preparado para isso que o STF quer fazer? Como é que você vê essa questão da descriminalização das drogas? Claro que não, pô. É um absurdo o que estão fazendo. Quem é que vai vender a droga? Onde é que vai comprar essa droga? Eu só quero que me respondam isso. Quem vai vender a droga? Se droga fosse bom, não se chamava droga, pô. Pelo amor de Deus, eles estão preocupados. Porque estão descriminalizando. Se estão descriminalizando, estão, no caso, autorizando a venda. Me diga quem vai vender a droga. Então quer dizer que o pessoal do STF agora está fazendo o quê? Está participando de alguma... Sei lá, não vou nem falar mais nada. Mas assim, quem é que vai liberar a droga? Quer dizer, se a pessoa está com droga, ela vai ser usuária, ela vai ter que comprar em algum lugar. Vai comprar onde? Está liberando, então? Absurdo, pô. Tá absurdo. Eles estão querendo liberar espaço nos presídios. E, obviamente, isso aí pode acontecer. Tem muita gente que está lá indevidamente, porque poderia estar prestando serviço para a comunidade, realmente fazendo o que deve ser feito, né? Dando a sua retribuição para a comunidade. Então, vendo isso daí. Então, é tudo visto de uma maneira enviesada, né? Muito enviesada. Né? Então, aqui tem até um estudo aqui, ó,
tem aqui, presos por tráfico de maconha e cocaína. Aí 59% portavam até 150 gramas de maconha. 62% até 100 gramas de cocaína. Tá certo. E isso aí estava como? Como é que estava armazenado? Né? O que estava fazendo? Se eles querem diminuir o tráfico e diminuir a população carcerária, por que não estimulam essas pessoas que foram presas com essa pequena quantidade a indicar onde é que está a grande quantidade? E na indicação da grande quantidade diminui a pena ou então extingue a pena desses que foram pegos com pequena quantidade. Por exemplo, né? De repente. Mas não querem isso. No Brasil parece que tudo é feito de maneira enviesada. Né? Assim, se vai resolver uma questão dessa, joga para o Congresso. Está lá, a Casa do Povo. Lá é a Casa do Povo. Joga para a Casa do Povo para resolver, ou então abre um grande referendo, plebiscito, tal. Já coloca a questão da arma também, coloca outras questões, já faz um grande plebiscito, já que o governo que está no governo federal é tão popular assim, faça com que a popularidade entre para dentro do governo, e faça as escolhas. Poxa vida, será que é tão difícil entender coisas assim? Veja, até uma surpresa positiva, né? O novo ministro do STF, ele realmente foi coerente no voto. Então, isso até para a gente entender, né, que nesse ponto aí foi uma bola dentro. E por outro lado, temos aí uma Rosa Weber se aposentando daqui a algum tempo e mesmo assim já antecipando o seu voto que quer a descriminalização, né? Então assim, né? Não é assim, a pessoa que está usando droga, a pessoa ela pode estar doente, precisa de tratamento, precisa de saúde, né? Ela precisa se liberar, tá certo? Então, eu acho que estão indo para o lado errado. Essa é a grande verdade. Precisa ver de uma outra forma para que esse problema seja sanado de uma outra forma, né? Não dessa maneira, que você vai estimular ainda mais o crime. É isso que eu acho que vai acontecer. Fabinho, só para você reiterar aí esses comentários, depois que nós demos um giro aqui, né? O meu comentário, o do Marcelo, o do Paulinho, e você agora como um jurista, o que você vê de bate-pronto? Vocês falaram muito bem, quer dizer, a preocupação do ministro Zanin aí me parece que são as mesmas que as minhas, que do Paulo, do Marcelo, a tua, porque, veja bem, isso precisa ser normatizado, né? O que está sendo discutido nesse recurso extraordinário é se é constitucional ou não as condutas que criminalizam o porte. Agora, como isso vai ser feito, que é a preocupação acho que de grande parte da população. Como me parece, eu não li o voto do ministro Zanin, mas deve ser nesse sentido. Por exemplo, 60 gramas, como eu disse aqui no começo da minha fala, é um absurdo. É muita coisa. Num cigarro de maconha, numa pesquisa e estudos que são feitos, leva no máximo 1 grama, 1,2 grama. Quer dizer, 60 é muita coisa. Isso tinha que São ser 3 maços de cigarro, né? Quer dizer, é muita coisa que pode acontecer. Isso que eu falei, que vocês também falaram, que é o cidadão protegido com essa quantidade de 60 e traficando para o entorpecente. Quer dizer, então isso tudo tem que ser regulamentado, como o Paulo falou bem, o Marcelo também. Quem vai vender isso? Como vai ser vendido isso? Né? Como existe a regulamentação para o álcool, que é uma droga também, mas é lícita. No caso da descriminalização, ela vai ter também, logicamente, vai ter uma legislação regulando isso. É uma licitude, né? Não. Veja bem, álcool, droga lícita. Tem regulamentos. Você não pode dirigir embriagado, você não pode vender para menor de 18 anos. E isso tudo, logicamente, vai ter que ter também, caso isso venha a acontecer, a descriminalização, vai ter que ter uma regulamentação. Mas são muitas perguntas ainda que precisam ser respondidas. Tudo isso aqui que nós estamos debatendo. Quem vai vender, como, a quantidade, que me parece que não vai ser 60, pelo amor de Deus. Aí seria um disparate. Ô, Fabinho, resumindo, a nossa sorte é que o André Mendonça pediu vistas, ou seja, pediu um tempo para analisar essa matéria que ele não está entendendo, porque senão já teriam definido isso e já teria virado lei. Essa que é a grande verdade. Então, por outro lado, a gente vê o despreparo
do STF em certos julgamentos. Isso aí está claro, né? Não, que eu vejo, são duas coisas distintas, né? Como eu falei, eu vou repetir. O que está sendo julgado nesse recurso é simplesmente se é constitucional ou não as condutas. Agora, a regulamentação disso, caso venha acontecer, vai ter que ser o legislativo, que vai ter que fazer leis para que isso possa acontecer, né? O legislativo é que vai ser o responsável. Olha, só vai poder vender, sei lá, 10 gramas em determinado período, não pode ser consumido na rua só em locais como é na Holanda, não sei se vão copiar o modelo, mas que vai ter que ter uma norma, vai ter que ter uma lei. Não é simplesmente, porque senão não tem nexo. Você vai comprar de quem, como o Marcelo falou bem? Isso tem que ser regulado pelo Estado, senão vira uma baderna. É por isso que isso tem que ser muito bem, enfim, estudado, para que o tráfico não se locuplete dessa situação.